Muito obrigado, Rodrigo. Aproximamos-nos do nosso debate, mas antes vamos ouvir uma jornalista da redação, que é tão vilipendiada constantemente, não a Raquel, mas o jornalista. Mas antes eu vou fazer uma pequena invocação, vou ler um pequeno trecho do Vasco Polivalente, tirado de uma crónica sua de há 2 semanas, em que ele dizia a determinado ponto: hoje a política é um espetáculo permanente. Com a omnipresença da televisão, cada frase, cada movimento precisa ser pensado, pesado e calculado com antecedência e minúcia. Um elogio entusiástico à pessoa errada, uma gafe, uma revelação despropositada numa pretensa biografia podem arruinar, e frequentemente arruinam, a propaganda de meses. E pronto, passo a palavra à Raquel. Muito obrigado. Boa tarde. Enfim, cabe-me esta tarefa difícil, primeiro porque não estou tão preparada como os meus antecessores e depois porque me cabe defender aqui um pouco a minha classe profissional, sendo que não é prática que eu gosto muito de fazer e, portanto, vou tentar ser pragmática e falar, acho que também é esse o interesse dos que aqui estão, daquilo que é o raciocínio do lado das redações. É verdade aquilo que já foi aqui dito, é verdade que as redações hoje em dia estão muito depauperadas, estão muito, só para dizer, na Renascença onde eu trabalho, desde que eu comecei agora, eu acho que temos 1/4 das pessoas a trabalhar na redação daquelas que tínhamos quando começámos. Ainda há poucos dias, por causa de um outro assunto, lembrava-me da importância que os assuntos africanos tinham, o peso editorial que tinham nos nossos noticiários, na nossa programação informativa e não só. E de como hoje é praticamente impossível colocar uma notícia que diga respeito à África, que tem relações connosco, que não seja meramente económica e dos investimentos que os angolanos fazem cá, ou que nós fazemos em Angola. Nós tínhamos programas dedicados, não havia uma única redação que não tivesse um especialista em assuntos africanos. Hoje em dia isso é uma miragem, quer dizer, quando eu digo isso aos mais novos da minha redação, eles ficam a olhar para mim e acham que eu estou a falar de um mundo que já não existe. Eles, aliás, já não sabem o que é um gravador de fita, ou enfim, aqueles instrumentos, uma máquina de escrever, aqueles instrumentos que há 20 anos se usavam. E como o João Palmeira aqui descrevia muito bem no início, aquilo que foi a evolução tecnológica dos últimos anos, e foram poucos anos, torna obsoleto aquilo que foram as redações que eu conheci no início, e torna até alguns de nós, mais velhos, que estamos na redação, já um pouco obsoletos em relação à quantidade de meios tecnológicos que temos ao nosso dispor e que temos que manusear para fazer qualquer reportagem, para escrever um artigo, enfim, para aquilo que é necessário hoje em dia fazer uma redação. Porque não só somos 1/4, como também hoje em dia já não há jornalistas de rádio, de jornal e de televisão. Cada um na redação tem que fazer um pouco de tudo por causa do digital, que no fundo tornou horizontais todos os meios de comunicação social. Isto são um pouco as circunstâncias. Depois temos pouca gente, falta-nos sangue novo, porque, como todos sabemos, não há emprego para os jovens e, portanto, as redações também não têm lugar para contratar pessoas mais novas, o que, do meu ponto de vista, é uma falha muito grande que temos nas nossas redações, porque a criatividade e o espírito de risco de uma pessoa mais nova não tem nada a ver com a maturidade, que é também importante, e a experiência nas redações, mas falta sangue novo nas redações. E, por outro lado, há uma outra questão que eu acho que é talvez mais determinante hoje em dia naquilo que são os conteúdos editoriais, e que é uma espécie de ditadura do politicamente correto e de ditadura e de uma normalização de que alguém que diga alguma coisa que seja fora do baralho é olhado como maluco ou como original, ou mesmo censurado. E estou a usar bem a expressão, porque sei que isso acontece em algumas redações. Dito isto,
a causa monárquica e a monarquia não são tema não são tema da comunicação social. E não são tema por variadas razões, por alguns dos preconceitos que o Rodrigo há pouco apresentava, e apesar da forma engraçada como ele apresentou esses preconceitos, a verdade é que eles, pelo menos na aparência, têm alguma adesão à realidade, pelo menos do ponto de vista de quem olha de fora. Não se vê outra atividade para além daquela que o preconceito dita, e portanto, isso limita muito o interesse público da causa monárquica na nossa sociedade. E por outro lado, porque falta também aquilo que hoje em dia um editor escolhe como notícia. Antes de mais nada, eu tive também com o Rui Tavares recentemente e ele contou-me exatamente a mesma história, mas paradoxalmente o Rui Tavares é um caso contraditório em si, porque se por um lado é verdade este episódio que ele conta, também é verdade que ele tem um acesso à comunicação social que vem de um mérito próprio e que eu acho que falta. Enfim, pediram-me aqui também para ser sincera e portanto é o que vou ser, e que eu acho que falta provavelmente a todos os que aqui estão e à causa monárquica em geral, que é criar interesse público, ter causas para além da restauração da monarquia, ter causas porque se bata, ter momentos, criar notícia, digamos assim. O Rodrigo tem sido um protagonista dessa atividade e tem tido sucesso, porque sempre que ele age, de facto, a causa monárquica é notícia, mas é preciso mais do que isso e, sobretudo, é preciso mais continuidade. Eu acho que há também um fenómeno que aliás, as eleições inglesas revelaram, mas que em Portugal é um dado também estudado pelos especialistas em sondagens, é que o que é politicamente correto e aquilo que é tido como aceito pela maioria não é necessariamente, não tem necessária adesão à realidade e à sociedade. E acredito que com a questão monárquica seja assim também. E, portanto, achava talvez interessante que este grupo, ou vários grupos juntos, procurassem também encomendar, enfim, talvez uma sondagem, alguma coisa que nos desse a noção real do que é a realidade monárquica em Portugal, porque nós não sabemos. Temos uma ideia, achamos que de facto são só os marialvas que cantam o fado e que usam bigode e mais o que, e que vão às corridas de touros, mas há outros e sabemos que há outros, e sabemos que há muita gente por esse país fora. Já não há muita gente a viver pelo país fora, infelizmente, mas há muita gente que é adepto desta causa, ou que pelo menos não rejeita esta causa, e se calhar falta também um pouco de fazer campanhas junto das pessoas, de explicar às pessoas o que é que os monárquicos afinal de contas defendem e porquê, para que o assunto monarquia volte a ter, ou possa vir a ter, um interesse na comunicação social. É verdade que é o politicamente correto, mas é verdade que é possível romper esse politicamente correto. E também é cada vez mais verdade que alguém que diga alguma coisa completamente fora e que algum grupo que consiga ter uma atividade consistente consegue romper este muro e consegue, apesar de tudo, fazer o seu caminho. Portanto, no fundo, eu acho que há aqui culpas partilhadas. Acho que são poucos os meios. E depois há uma outra coisa, que é também fazer um bocadinho de lobbying, que é uma coisa que as agências de comunicação também é suposto deverem fazer, porque eu acho que um pouco por todas as redações também haverá adeptos desta causa que podem ser conquistados e que podem ajudar. Este caderno que o João falava, que o I publicou, não sei de quem foi a ideia, mas sei que esses resultados devem ser trabalhados e podem fazer o seu caminho.
E, portanto, no fundo, estamos aqui a falar eu vim aqui dizer que a monarquia não é um assunto na comunicação social, mas vim também dizer que pode ser. E que, graças a Deus, tem aqui 2 grandes especialistas em comunicação e um grande adepto da causa que conhece bem os meios de comunicação social e que, no fundo, eu acho que o trabalho está todo por fazer. E acho que é pena. Eu conheço o Sr. Dom Duarte já há muitos anos. Meu pai era um grande admirador do Sr. Dom Duarte e eu aprendi a respeitá-lo ouvindo o meu pai, em primeiro lugar, e depois, que aliás nunca soube se era monárquico ou não. O meu pai morreu sem que eu soubesse se ele era monárquico ou não, mas sei que gostava muito e que era muito seu amigo. E depois tive o prazer de viajar consigo para a Rússia, na altura ainda União Soviética, há muitos anos atrás. E tive a ocasião de ver um herdeiro da coroa portuguesa que eu não conhecia aqui em Portugal. E que era uma pessoa, estivemos lá, foram os últimos meses ainda da União Soviética, íamos participar, eu como jornalista, o Sr. Dom Duarte como convidado, nas primeiras transmissões das cerimónias de Fátima em Moscovo, e a propósito disso ficámos lá uns dias. E eu tive a ocasião de ver nesses dias a forma como o Sr. Dom Duarte se movimentava na sociedade russa, conhecia as pessoas ocultas, mas que apesar de tudo na sociedade russa mantiveram de pé aquilo que era uma réstia de fé, e a forma como se movimentava com grande facilidade em ambientes não muito simpáticos, que não eram de todo simpáticos naquela época, e como senti orgulho por isso. E como pensei, porque é que as pessoas em Portugal não conhecem a ação deste senhor, não conhecem a forma como ele exerce a sua influência. Ouvi depois, não tive, mas ouvi também testemunhos semelhantes da forma como o Sr. Dom Duarte esteve em Timor, nas alturas mais complicadas daquele território. E, no fundo, acho que Portugal, independentemente das causas, perde muito em ter sempre os mesmos protagonistas na comunicação social, cada vez têm menos para dizer e para mostrar, e não ter palco para coisas diferentes que, se fossem conhecidas, seguramente seriam muito bem aceites. Muito obrigado, Raquel. Eu tenho para mim uma regra de vida que, no espírito liberal, neste sentido, o que é que interessa-me muito mais do que as limitações externas, o que é que nós não conseguimos fazer. É muito o sentido deste debate. E mais do que as limitações dos preconceitos exteriores, é o que é que nós não fazemos. O que é que nós podemos fazer melhor. Em todos os aspectos da vida, eu penso que essa é uma pergunta importante. Em tempos, o Paulo Teixeira Pinto, numa viagem para Coimbra, dizia-me, a respeito das dificuldades da relação com a imprensa e de fazermos a nossa mensagem passar, dizia que o pescador não pode dizer mal do mar, no sentido em que é a realidade que nós temos. É com esta imprensa, é com esta lógica, com esta dinâmica que nós temos que contar. Querer mudar o mundo à nossa volta para facilitar a nossa mensagem é a maior das utopias. Mudarmos a nossa forma de estar, a nossa forma de trabalhar, poderá ser o único caminho, mesmo que limitado, que dê alguns frutos. Eu passava neste momento também ao debate. Eu tenho aqui o Sr. Tomás Mel Brana. Sr. Duarte. Ter o microfone. Está aqui o Sr. Duarte. O ar-condicionado tira-me a voz. Mas eu lembro muito bem desta viagem interessantíssima que fizemos à Rússia.
E de facto, o programa que passou na televisão nacional russa teve, provavelmente, talvez indiretamente, mas deve ter tido uma consequência importante, porque exatamente um ano depois caía a União Soviética. E foi, portanto, em parte o facto da mensagem de Fátima ter passado para o povo russo, que ficaram muito impressionados por saber que havia na ponta da Europa um povo que há 70 anos rezava pela Rússia, e isso deve ter tido alguma influência. Também gostava de ter o seu programa, assim, a sua intervenção filmada, para passar para os meus filhos, que não podem estar aqui porque estão em época de exames, mas é muito interessante e vale a pena ser divulgada, de facto. Agora, há uma pergunta que preciso fazer. Há cerca de 10 anos, se não me engano, a Universidade Católica fez uma sondagem de opinião em que havia várias perguntas sobre a comunidade portuguesa, etc. Mas havia duas perguntas. E uma era qual é, para si, que seria melhor como chefia de Estado para Portugal ter um rei como têm hoje as monarquias europeias ou ter um Presidente da República. E 29% responderam que era melhor ter um rei. Entretanto, a Comissão do Centenário da República fez também uma sondagem, dentro desses gastos de 10 milhões de euros que eles tiveram para comemorar o século X. Na sondagem a pergunta era só: é republicano, sim ou não? 40% responderam que não são republicanos. Partindo do princípio que alguns poderão ser anarquistas, mas eu julgo que quem não é republicano ou é anarquista ou é monárquico. Anarquistas não há muitos. Portanto, mais ou menos inconscientemente, 40% dos portugueses recusam o atual sistema de chefia de Estado. Porquê é que isto não é notícia? Porquê é que isto está escondido, aliás? Porquê é que os deputados no Parlamento deviam exigir que a Comissão do Centenário da República mostre essa sondagem que foi feita, que eu sei que foi feita porque conheço pessoas que a fizeram. E de facto, é um mistério. E se de facto algumas pessoas sabem que 40% dos portugueses recusam o atual método de chefia de Estado, isto quer dizer que as possibilidades do movimento monárquico são muitíssimo maiores do que aquilo que pensamos.